Planejamento estratégico de marketing. Soa como algo bem complexo, né? Talvez até um pouco chato. Mas e se a gente pensasse nisso de outra forma? E se fosse, na verdade, o mapa do tesouro para um negócio? É exatamente isso que vamos desvendar aqui. Como criar esse mapa passo a passo. Sabe como é? Aquela ideia genial que aparece do nada, aquele conceito que parece que vai, sabe, revolucionar o mercado. A energia é contagiante, o potencial parece assim, infinito. Só que essa empolgação toda do começo pode virar uma baita confusão bem rápido. Porque, sem um rumo claro, até a ideia mais brilhante do mundo pode acabar andando em círculos, completamente perdida no mercado que está sempre mudando e, claro, cheio de concorrência. É aí que entra o plano estratégico de marketing. E olha, ele não é só mais um documento chato para ficar guardado na gaveta, não. Ele é a ferramenta que transforma toda aquela incerteza em um caminho claro, bem definido, em direção ao sucesso. Então tá, como é que a gente constrói esse mapa? Vamos explorar isso juntos. Primeiro, por que ele é tão importante? Depois vamos passar pelos 4 passos essenciais. Entender onde se está, decidir para onde ir, planejar as ações e, claro, medir se o caminho está certo. Vamos direto ao ponto, então. Por que esse mapa é tão fundamental? Simples. No mundo dos negócios, agir sem um plano é a mesma coisa que tentar navegar numa tempestade sem bússola. É pedir para se perder. É exatamente isso. Ele funciona como um guia que não só aponta para os objetivos, mas define o caminho. Não é sobre ter sorte, é sobre ter estratégia. É sobre saber quais rotas pegar, como desviar dos obstáculos e, quem sabe, até encontrar os atalhos do percurso. E essa jornada toda se divide em 4 estágios que são cruciais: o diagnóstico, a estratégia, a tática e a mensuração. Dá para pensar neles como se fossem os capítulos do nosso mapa. Um se conecta com o outro, criando um roteiro super poderoso. Vamos começar pelo primeiro capítulo. Olha, o primeiro passo de qualquer jornada, de qualquer viagem, é saber exatamente de onde se está partindo. No marketing, a gente chama isso de diagnóstico, e essa é a base, o alicerce de todo o plano. O diagnóstico é como ligar o GPS. Antes de traçar qualquer rota, ele precisa te dizer: você está aqui. E para fazer esse verdadeiro raio-x do negócio, existe uma ferramenta que é clássica, mas extremamente poderosa: a análise SWOT. A análise SWOT funciona basicamente como a bússola do negócio. Ela vai mapear 4 pontos cardeais: os pontos fortes e os fracos, que são coisas internas da empresa, e as oportunidades e as ameaças, que vêm de fora, do ambiente externo. Juntando tudo isso, a gente tem uma visão 360 graus da nossa posição no mercado. Pensa nos fatores internos como se fossem a mecânica de um carro. As forças são um motor potente, sabe? Uma marca forte, uma equipe talentosa, uma tecnologia que só a empresa tem. Já as fraquezas são aquelas peças que precisam de um conserto. Um processo de vendas meio lento, talvez falta de verba para marketing. Agora, os fatores externos são a estrada lá na frente. As oportunidades são um asfalto lisinho, uma nova tendência de mercado que está surgindo, uma tecnologia nova. E as ameaças? Bom, aí são os buracos na pista, a chuva forte, um concorrente novo e agressivo, uma mudança na lei que afeta o negócio. Ok, com o ponto de partida bem claro na nossa mente, o próximo passo é decidir o destino final lá no mapa. E isso, pessoal, é a essência da estratégia. A estratégia é o grande plano, a rota principal que a gente vai seguir. Veja bem, não estamos falando ainda das ruas e das curvas, mas da decisão de ir para o norte ou para o sul. É aqui que se decide. A gente vai ser a marca mais barata, a de maior qualidade ou a mais inovadora. Qual público específico vamos atender? São essas grandes escolhas que definem todo o resto. Beleza? Uma vez que a rota principal está traçada no mapa, chegou a hora de decidir como vamos percorrer cada quilômetro dessa estrada. E é exatamente aí que a tática entra em cena, transformando o plano em ações concretas do dia a dia. Para ficar bem claro, vamos pensar numa analogia militar. A estratégia é o plano de guerra geral. Vamos vencer pelo flanco leste e cortar as linhas de suprimento do inimigo. Já a tática são os movimentos específicos no campo de batalha. O envio de uma campanha de e-mail marketing, a criação de posts para as redes sociais, são as ações do dia a dia que colocam o grande plano em prática. E olha, de nada adianta ter o melhor mapa do mundo se a gente não olha para ele durante a viagem, né? O último passo, e talvez um dos mais importantes, é a mensuração. É aquela verificação constante para ter certeza que estamos no rumo certo e não pegamos uma saída errada sem querer. E para medir do jeito certo, é fundamental diferenciar objetivo de meta.
Objetivo é a direção geral, tipo aumentar o reconhecimento da marca. É algo mais amplo. Agora, meta é o marco quilométrico na estrada. É específico. Aumentar o engajamento no Instagram em 20% nos próximos 3 meses. Sem metas claras, a gente nunca vai saber se está progredindo de verdade. Então, resumindo, o roteiro para o sucesso é este. Comece com um diagnóstico para saber onde se está. Depois, defina a estratégia para saber para onde se vai. Em seguida, execute tudo com táticas inteligentes. E, finalmente, meça o tempo todo para ajustar a rota e garantir que se vai chegar ao destino. Agora, as ferramentas para desenhar o próprio mapa estão aí. A bússola, o papel, a caneta, está tudo na mão. A grande questão não é mais como fazer, mas sim para onde ir. Qual é o destino que vai ser traçado a partir de agora?